Fazer xixi, fazer cocô, no vaso sanitário. Eu sou Lúcia, professora infantil e diretora do SEI Desenvolvimento Infantil. Estamos aqui no terceiro episódio para conversarmos sobre os primeiros sinais de indícios do desfraude ativo. Toda a nossa conversa de hoje é inspirada no livro Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos. Estamos juntos nesse episódio para continuarmos nossa reflexão. Imagine sua criança falando: "Ei, esse é meu trabalho, não seu." Oi? Pensou? Já tinha pensado nisso? Os desafios que os pais enfrentam quando os assuntos são hora de dormir, hora de comer, nem parecem tão significativos quando a pauta é desfraude. Não é mesmo? Nenhum outro tema no mundo da criação dos filhos desperta emoções tão fortes, ao que parece, como o processo de desfraude. Essa questão tomou uma proporção enorme na nossa sociedade. Embora nós pais não gostemos de pensar nisso, somos muito comparados e julgados. E isso não é nada confortável para ninguém. E o desfraude pode ser a origem de sentimentos de culpa e vergonha, disputas de poder e competição entre pais. Imagine agora, com grupos de WhatsApp. São tantas receitas prontas e comentários. Meu filho isso, meu filho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, pense bem no que vou dizer e ouça com muita atenção. A verdade é, mesmo que os pais não se preocupassem com isso, as crianças ainda se tornariam hábeis nesse processo em seu devido tempo, apenas porque acabariam por fazer o que todos os outros fazem. São os adultos que criam as disputas de poder e que às vezes tornam mais importante para as crianças ganharem do que cooperarem. Já pensou nisso? Eu vou repetir. São os adultos que criam as disputas de poder, que às vezes tornam mais importante para as crianças ganharem do que cooperarem. Essa é uma reflexão muito importante para nós pais. Eu estou criando meu filho para ganhar em tudo ou para cooperar? Não há mágica em relação ao desfraude. A realidade é que as crianças vão usar o banheiro quando estiverem prontas para fazê-lo. Cada criança tem seu próprio ritmo e controle total da situação. A pergunta é: o que os pais podem fazer então para se prepararem para esse importante marco de desenvolvimento? A resposta é prontidão da criança e não dos pais. Reflita sobre estas perguntas e responda para si mesmo. Se nunca ouviu conselhos ou frases semelhantes, você está se sentindo pressionado pelos vizinhos, amigos ou familiares que afirmam que o filho ou a outra criança que soube de alguém que com 18 meses já sabe usar o banheiro? Quem está realmente treinando quem? Se puder observar de perto, na maioria das casas onde os pais afirmam que seus filhos estão treinados, você notará que são os pais que estão treinados. Quem quer o desfraude? Os pais ou a criança que está dando sinais? Pais que observam o relógio e levam seus pequenos para o vaso sanitário, geralmente oferecendo doces como subornos e quadros de recompensa para um xixi ou cocô no troninho. Pais que monitoram quanto seus filhos podem beber de líquido, especialmente antes de dormir. Muitos acordam seus filhos no meio da noite e os sentam meio adormecidos no vaso sanitário, até chegam a abrir a torneira da pia na esperança de que o som da água corrente estimule seus sonolentos filhos a urinar um pouco. Veja bem, a verdade é que poucas crianças têm o controle antes dos 18 meses, ao passo que a maioria faz e fará isso até os 4 anos de idade. Quando as crianças estão prontas de verdade, o processo geralmente é muito tranquilo e curto. A prontidão física, a prontidão emocional e as oportunidades ambientais que você possibilita estabelecem o sucesso das crianças. Vamos conversar sobre essas questões? Então vamos lá. Prontidão física. As crianças nos dão uma série de pistas quando estão fisicamente prontas para começar a usar o banheiro. Observe o comportamento do seu filho e pergunte a si mesmo: são longos os períodos entre as trocas de fralda do seu filho? A fralda está seca depois da soneca? Ele para o que está fazendo
e parece concentrado quando está urinando ou fazendo cocô? Ele demonstra desconforto quando a fralda está cheia? Essas pistas indicam aumento da capacidade da bexiga e consciência. E significam que seu filho está se tornando mais capaz de conectar suas sensações físicas com a necessidade de usar o banheiro. Outro fator importante, linguagem. À medida que as crianças adquirem maior capacidade de vocabulário, de linguagem e se tornam mais conscientes de si mesmas, muitas vezes mostram maior interesse em seus próprios corpos, especialmente as partes íntimas responsáveis pela eliminação. Existe prontidão. Você pode conversar confortavelmente com elas enquanto troca a fralda ou coloca a roupa sobre o que essas partes íntimas fazem, usando a nomenclatura sempre correta. E como futuramente as crianças usarão o banheiro em vez de fraldas. Crianças com movimentos intestinais regulares experimentam sucesso precoce quando seus pais ou cuidadores ficam atentos a esses ritmos. E principalmente, preste atenção nas pistas que os seus filhos dão no rosto, as pistas faciais, ok? Outra, preparação emocional. Pergunta: eu tenho um filho que precisa ser desfraldado. Ele completou 3 anos há 2 meses. Ele não gosta de usar o vaso. Ele não me dá sinais de quando precisa ir ao banheiro, mas ele me diz quando preciso trocá-lo. Por favor, preciso de conselho. Resposta: é difícil continuar trocando fraldas à medida que as crianças crescem, não é mesmo? Os motivos pelos quais o seu filho ainda não usa o vaso provavelmente são ampliados pelo seu próprio desencorajamento. Crie coragem, ele terá sucesso, mas pode precisar de mais paciência do que você pensa ter. Pense, aqui estão algumas ideias. Tente refletir sobre esse assunto. Quando os pais insistem em um determinado comportamento, as crianças que estão trabalhando no desenvolvimento de um senso de autonomia podem resistir. As disputas de poder entre pais e filhos geralmente acontecem. Permanecer calmo e gentil e se recusar a discutir sobre o uso do banheiro irá facilitar o processo para todos os interessados. Às vezes, uma explicação sobre a segurança em relação ao uso da descarga alivia a criança. Gente, nós pensamos como adultos, crianças pensam como crianças. Ajude-a a perceber que ela é muito grande para cair do assento do vaso sanitário. Isso pode passar pela cabecinha dela. Permita que ela dê a descarga para tranquilizá-la de que ela está no controle desse poderoso monstro engolidor. E assegure-a de que nada de assustador acontecerá. Às vezes, ou muitas vezes, usar o pinico evita esse problema por um tempo. Não fique tão focado no banheiro a ponto de perder a sua capacidade de desfrutar das outras áreas das suas vidas juntos. Expresse sua confiança nele. Diga que você sabe que ele conseguirá usar o banheiro com sucesso um dia. Ele também precisa de encorajamento. Muito, muito, muito importante. Foi o nosso primeiro passo. Nós ainda estamos nesse desafio e vamos continuar até a habilidade ser construída. Ensine seu filho a trocar a própria roupa quando vocês estiverem calmos. Quando você estiver calma. Quando as calças ficarem molhadas ou sujas, leve seu filho com gentileza e firmeza para o quarto dele para pegar roupas limpas. Em seguida, leve-o ao banheiro e pergunte se ele gostaria de se trocar sozinho ou com você lá para fazer companhia. Não faça isso por ele. É improvável que o seu filho se recuse se você for gentil e firme, as duas coisas, e se você realmente abandonar a disputa de poder. Se você ainda se sentir nessa disputa, ofereça ajuda, entregando-lhe a toalha ou lenços umedecidos, segurando a tampa do cesto de fraldas sujas. Seja empática, seja empático. Ajude-o de forma apropriada. De novo, sem fazer por ele. A ação, a atitude, por favor. O desfraude geralmente coincide com outro marco da criança, a capacidade de dizer não. O que a maioria das crianças diz quando lhe perguntam: você precisa ir ao banheiro?
Não. Uma ideia melhor é prestar atenção à expressão facial e à linguagem corporal do seu filho. Ou estabelecer um cronograma razoável e dizer: está na hora de usar o banheiro. E depois, agir. Dica relevante: pegue-o pela mão e leve-o até o banheiro. Depois, o ajude a sentar-se no vaso ou no pinico. Considere deixar que ele se sente no pinico enquanto você se senta no vaso sanitário. Talvez você possa considerar muita intimidade, mas se você se sentir confortável, eu posso dizer que o seu filho provavelmente adorará a chance de fazer igualzinho a mamãe e igualzinho o papai. Muito, muito, muito importante. Os pés da criança precisam estar apoiados e os joelhos levemente flexionados para que ele possa relaxar a sua bexiga e fazer cocô também. Se os pezinhos ficarem balançando, ele não consegue. Então, tome muito cuidado e preste muita atenção nisso. E providencie o banquinho caso você vá fazer uso do vaso sanitário com redutor de assento. No caso do pinico, isso já não é necessário. Outra coisa que normalmente nós não pensamos como pais, preste bem atenção. As fraldas descartáveis hoje fazem um trabalho de absorção de líquido tão bom que algumas crianças não conseguem ter a sensação, elas não conseguem perceber quando estão molhadas. Ou seja, elas não sentirão desconforto suficiente para reagir. Prestou atenção? Permitir que a criança fique sem fraldas no quintal em um dia quente é geralmente uma experiência reveladora. Você vai quase poder ler a mente da sua criança. Uau! Olha o que eu sei fazer! A consciência do que ocorre fisicamente pela sua criança costuma levar ao domínio. E para você fazer essa experiência não tem idade. Torne o processo o mais fácil possível. Mudar para calcinhas ou cuecas de treinamento facilita largar as fraldas. Pinicos ou adaptadores para assentos sanitários e um banquinho, lembre, não pode ficar os pezinhos balançando, pezinhos apoiados, joelhos levemente flexionados e relaxar são mudanças úteis. Procure oferecer roupas que ajudem seu filho, em vez de roupas que dificultam, ou seja, calças com elástico na cintura e roupas soltas são mais fáceis para os dedinhos do seu filho do que encaixes, botões e laços. Quanto mais fácil for o processo para vestir e tirar a roupa, mais bem sucedido seu filho será. Vamos então reforçar algumas pistas que sua criança pode estar dando para você, para que você saiba que ela está pronta para o desfraude. 1. Linguagem. Capacidade de se expressar claramente. 2. Incômodo com a fralda cheia. 3. Começa a arrancar a fralda sozinha. 4. Não quer sentar quando faz cocô ou está com muito xixi. 5. Consegue se vestir sozinha. 6. Se esconde quando vai fazer cocô, se abaixando, não querendo que ninguém chegue perto. 7. Habilidades motoras. Correr, pular com os 2 pés juntos, subir escada. 8. Esquema corporal consolidado. Obedece comandos, entende as nomenclaturas do corpo e de como funciona, para que serve cada parte do corpo. 9. Contexto social e suas regras. Sabe onde fazer xixi e cocô, dos espaços adequados e como se comportar em cada espaço. 10. Acorda com fralda seca depois de muito tempo. Estamos falando da sonequinha diurna. O desfraude noturno requer um pouco mais de tempo. Olha, eu espero sinceramente que você esteja gostando dos nossos encontros. Como tudo na vida, não dá para falar sobre o resultado desfraude sem falar do muito que envolve a nossa construção como seres humanos. E com a criança, isso tudo é muito mais importante. Eu, como pessoa e educadora, acredito de verdade que todos nós aprendemos
algo novo após cada reflexão semanal. Deixe seu comentário, faz um bem enorme. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.